Olá, hoje iremos apresentar o relatório sobre aula prática de lipídio, né? Foi com a professora Catiúcha, na disciplina de Química de Alimentos 2, né? E os integrantes do grupo é o Carlos, a Flávia, a Rafaela, a Fernanda, a Luísa e o Caio. Os lipídios são moléculas apolares, ou seja, não têm afinidade com a água. Eles estão nas estruturas das membranas celulares, são precursoras de hormônios, mensageiros bioquímicos e desempenham um papel crucial na absorção de nutrientes. Como os lipídios não têm uma baixa, os lipídios têm uma baixa aderência com a água, porque o lipídio é apolar e a água é polar, então eles precisam de uma influência, de uma tecnologia para poder se absorver, né? Para que o lipídio se absorva na água. Quando os lipídios são fosfolipídios, que a sua absorção é mais fácil do que os triglicerídeos, porque é uma molécula totalmente apolar. Então, essa emulsificação que a gente faz para que a água se absorva, que o lipídio absorva a água, né, para virar essa emulsão, é mais interessante em moléculas que têm uma facilidade de absorver água, que não seja totalmente uma molécula completamente apolar, como os triglicerídeos, que é mais difícil do que os fosfolipídios. A aplicação da absorção da água em lipídios a gente pode encontrar na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica e nos cosméticos, né? Todas essas indústrias, ela tem essas tecnologias aplicadas na sua produção, para poder que essa água incorpore nos lipídios, para a gente poder ter uma maionese, uma margarina, um sorvete, um alimento emulsificante. Né? Na farmácia, na indústria farmacêutica, essa absorção de água dos lipídios é importante na produção de alguns medicamentos lipossolúveis. Né? Já nos cosméticos, é para a produção de cremes e loções hidratantes. Então, no nosso experimento, a gente utilizou alguns materiais, né, para a gente poder fazer essa aula prática. Usamos uma margarina de 80%, uma margarina de 35% de gordura, banha, água, liquidificador, provetas, colheres, mixers e liquidificador. Eu vou falar sobre os objetivos da capacidade de absorção de água nos lipídios, e o principal deles é determinar a estabilidade e a qualidade dos alimentos, pois a absorção de água pode afetar a textura, o sabor, a vida útil e a segurança dos produtos. Nesse experimento, nós verificamos a retenção de água nos alimentos por emulsificação. Sendo assim, esse procedimento ele ajuda a estabilizar misturas de água e óleo, mantendo uma textura homogênea para evitando a separação dos componentes. Olá, eu vou falar sobre o procedimento 1, que é a capacidade de absorção de água nos lipídios, e a prática visa entender as propriedades de absorção e separação da gordura e da água. Para esse procedimento, a gente utilizou 100 gramas de lipídios em temperatura ambiente, que o meu grupo ficou com uma banha de porco. Utilizamos também um mixer e água. E durante esse processo do mixer a gente pegou o mixer, adicionou as 100 gramas de lipídios e foi adicionando 20 ml de água a cada minuto, até ter essa separação e a gente conseguir ver visualmente. Nesse slide eu vou mostrar o resultado do procedimento, que foi a utilização de 100 gramas de lipídio, que é a banha de porco, e no total de água a gente utilizou 365 ml de água, e também trouxemos o exemplo dos outros trabalhos, que foi a margarina 80%, que teve uma absorção de 236,8 de água, a margarina 35% foi de 141,78% de água. Então, aqui dentro desse resultado, a gente pode ver aqui um comparativo da manteiga, que foi utilizada, da margarina, a 80%,
onde foi adicionado 236,8 ml de água até ocorrer o ponto de separação, certo? E aqui do lado direito nós temos uma tabelinha onde a gente fez o comparativo entre a banha, a margarina 80% e a margarina 35%, onde foi utilizado 100 gramas de cada e o volume utilizado de líquido em cada uma delas. Então aqui nesse segundo modelo a gente pode ver também o resultado ali após todo o processo ocorrido, onde foi utilizado também 100 gramas de lipídio de uma margarina agora de 35%, onde foi utilizado 141,78 de água, conforme a gente pode ver na tabelinha da direita. Com relação aos resultados obtidos, percebemos que a gordura suína, no caso a banha de porco, apresentou maior capacidade de absorção de água quando comparamos às margarinas. Fatores como a estrutura molecular e a composição química podem ser relacionados ao fenômeno da seguinte forma: o uso de emulsificante nas margarinas pode ter afetado sua absorção de água, da forma que a margarina é uma emulsão já. E quando adicionado o emulsificante, ele tende a não deixar essa emulsão se esvair, acabar. E isso não ajuda a uma absorção de água de maior quantidade, no caso das margarinas. Por isso, observamos que a gordura suína obteve maior índice de absorção. A nucleação dos cristais de gordura afeta o estado da gordura também. Gorduras saturadas possuem cristais maiores, por isso se solidificam em temperatura ambiente, enquanto gorduras insaturadas possuem cristais menores e não são sólidas no ambiente. A margarina, ela passa por um processo que ela deixa de possuir esses cristais menores e acabam formando os cristais maiores na sua produção. Porém, no caso da banha, era de se esperar que essa não absorvesse tanta água e tivessem cristais muito maiores. Porém, ela não se encontrava em estado sólido durante a aula. No caso, percebemos que a nucleação da mesma não estava correta, não estava em seu grau máximo, podendo ser um fator que colaborou para uma maior absorção de água. Além de que a estrutura molecular dessas gorduras, insaturadas e insaturadas, são os mesmos fatores que influenciam tudo isso. Então, dentro das principais questões aqui que a gente deve ressaltar diante dessa prática realizada, é que os principais fatores que influenciam a capacidade de emulsificação da gordura, né, é a presença de ácidos graxos insaturados. Eles tendem a formar uma estrutura mais flexível e mais eficazes, né, na estabilização das emulsificações. O tamanho das partículas também por conta da gordura, né, do tamanho menor tem uma área de superfície maior, o que pode aumentar a sua capacidade de emulsificação e facilitar a formação de emulsões estáveis. E aí temos o grau de saturação também da gordura devido à sua tendência de formar cristais mais rígidos e menos flexíveis. O pH também ele pode afetar a carga elétrica das moléculas de emulsificantes presentes na gordura, afetando mais ainda a capacidade de estabilizar emulsões. Então vamos falar também em relação da importância da emulsificação da gordura, né? Para que ela pode ser importante, né? Então, o fato da emulsificação dela é um importante estabilizante que permite estabilizar essas emulsões, impedindo que as gotículas de gordura se aglomerem e se separem do meio aquoso. A textura e consistência também é um dos fatores que ela está relacionada, que ela está linkada aí, que é a capacidade de emulsificante da gordura desempenha um papel crucial na obtenção de uma textura suave e cremosa.
O sabor e aroma também, né? Como a gente sabe que a gordura, o lipídio em si está muito relacionado aí com essa questão de características sensoriais, né? Então pode ajudar também a proteger os compostos voláteis responsáveis pelo aroma dos alimentos, garantindo uma experiência sensorial mais intensa e duradoura. A vida útil também do alimento pode prolongar a vida útil de muitos produtos alimentícios, impedindo a separação de fases e reduzindo a oxidação lipídica, que pode levar aí à rancificação. E no processamento também, ele pode tornar todo o processo mais fácil e tem a questão da dispersão ser mais uniforme, né? No alimento de ingrediente lipídico. O nosso segundo experimento foi a rancidez oxidativa, né, que é um processo de deteriorização que afeta os óleos e gorduras, alimentos ricos em lipídios. Essa deteriorização é causada porque os ácidos graxos insaturados presentes nos alimentos é levado à formação de compostos indesejáveis, como sabor e odor desagradável. Quais são os fatores que influenciam na rancidez oxidativa? O primeiro de todos é o oxigênio, por conta da oxigênio atmosférico, é um fator principal. A luz também acelera muito o processo de oxidação. Altas temperaturas aumentam essa velocidade dessa rancidez. A presença de metais como ferro e cobre podem atuar como acelerador dessa oxidação. E algumas enzimas presentes nos alimentos também têm esse fator que influencia nessa rancidez oxidativa dos lipídios. Já os materiais que nós utilizamos para fazer o segundo experimento foi o azeite, a banha de porco, o caroteno, o extrato de alecrim, o extrato de alho, etanol, hemoglobina e soluções de sal saturada. Os equipamentos foram papel filtro, colher e espátula e uma placa de Petri. Bom, eu vou falar sobre as substâncias químicas e a temperatura e como podem influenciar nas propriedades das proteínas, causando a rancidez oxidativa. É através da prevenção da formação de compostos oxidativos indesejáveis, como por exemplo os peróxidos e os aldeídos, que podem resultar em alterações sensoriais desagradáveis, como por exemplo o sabor e até mesmo o odor rançoso. Então, ao explorar esses aspectos, é possível obter insights sobre a interação das proteínas com outros componentes alimentares, sendo assim contribuindo para a compreensão mais ampla da química de alimentos. Bom, agora eu vou falar sobre o procedimento 2, que é a rancidez oxidativa. E nesse experimento a gente utilizou 50 gramas de banha de porco, 10 miligramas de caroteno, etanol 70%, extrato de alho, extrato de alecrim, hemoglobina 25 ml, solução saturada de sal, uma espátula ou colher e discos de papéis com 7 centímetros de diâmetro e placa de Petri para usar como apoio. E no próximo exemplo eu vou falar mais sobre. E aqui nesse próximo slide a gente pegou os discos de papéis, fez a diluição de açafrão ou cúrcuma com 50 ml de álcool, que foi 96%. Embebedamos os discos com essa diluição, esperamos secar um pouco e na próxima imagem aqui, que tá umzinho na placa, a gente pegou o disco de papel com cúrcuma, usou a placa de Petri como apoio e embebedamos com a banha de porco para ver qual que vai ser o processo durante alguns dias. Como eu tinha falado no outro slide sobre os extratos, aqui eu vou trazer como foi feito
A gente utilizou açafrão, utilizamos 5 gramas de açafrão, etanol foi 50 ml para o etanol de 96%, alho e alecrim a gente utilizou 10 gramas e para 40 ml de água, e o cloreto de sódio foi 18 gramas para 40 de água, e a solução de hemoglobina não utilizamos nenhuma diluição, foi ela pura mesmo, para ver qual que vai ser o resultado. Bom, nesse slide eu vou mostrar qual foi o processo para a gente fazer o extrato de alecrim, e vou deixar o vídeo para melhor entendimento, e nos próximos slides eu vou deixar os discos com pigmentado de cúrcuma e os seguintes materiais, que é o extrato de alecrim, o extrato de alho, a hemoglobina, a solução saturada, e depois o Caio vai explicar melhor o resultado. Então aqui dentro desses resultados nós podemos ver dentro das imagens que nós conseguimos retirar, né, a diferença por dia, de acordo com cada modo que cada um foi colocado, seja em um local escuro, seja em um ambiente com iluminação, sem iluminação, ambiente frio, ambiente normal, e aí a gente pode observar os resultados através das datas. Então aqui nós temos as imagens do dia 20 do 3 e do dia 23 do 3. Temos também os discos de papel em temperatura ambiente na claridade, né? À esquerda aqui no dia 20 do 3 e no dia 23 do 3, e os discos de papel em ambiente em temperatura normal, que seria no sol. E no sol, ambiente normal e no sol. Aí nós temos aqui à direita as datas do dia 20 do 3 e 23 do 3. Às vezes são alterações tão minúsculas que não é tão perceptível a olho nu, mas a gente consegue perceber pequenas alterações ali. Por exemplo, a amostra número 3, a primeira do lado esquerdo aqui, né? A gente consegue ver pequenas alterações de escurecimento, né? Temos aqui também os discos de papel armazenados na geladeira, né? As imagens aqui do dia 23 do 3 e do dia 25 do 3, onde também ocorreu leves alterações, não muito impactantes visualmente. Aqui nós temos os discos à direita, nós temos os discos de papel em temperatura ambiente, né? Onde foi com água destilada, alho, alecrim, sal saturado, hemoglobina e a luz ambiente, né? O da hemoglobina, ele tem essa coloração um pouco mais escura pelo fato da coloração do sangue, né? E o de alecrim também pela tonalidade de verde escuro. Já nesses modelos nós temos os discos de papel em temperatura ambiente, com as datas do dia 23 do 3, e à direita nós temos o outro modelo de temperatura ambiente também, só que do dia 25 do 3. Observando os resultados, obtivemos dois conjuntos de placas. O primeiro conjunto ele era feito por placas com disco de papel colorido com um extrato de açafrão acrescidos de banha suína. Na placa 1, observamos que o amarelado e alaranjado da placa perdeu tonalidade e ficou mais claro. Esta placa foi deixada em local escuro e temperatura ambiente. A placa 2 manteve melhor a tonalidade amarela e alaranjada dentre todos. Essa mesma foi deixada em geladeira. A placa 3 foi exposta à luz solar e temperatura ambiente, e esta foi a que perdeu a maior tonalidade entre todas. A placa 4 ficou em luz ambiente e temperatura ambiente, perdendo tonalidade igual às outras placas, mas ficando com uma tonalidade
um pouco superior à placa deixada ao sol. Concluindo então que ambientes com luz solar em temperatura ambiente, no caso acima de 30 graus, podem oferecer uma oxidação lipídica maior ainda para uma gordura, principalmente para um óleo. Já no segundo conjunto de placas, essas mesmas placas com o extrato de açafrão e acrescida de banha-suína, foram acrescidos ainda substâncias antioxidantes e oxidantes. Tivemos como controle água destilada e nesta houve perca de cor relativamente moderada. Na placa 2, obtivemos o extrato de alho, que manteve a cor amarelada de forma razoável. Em placa 3, extrato de alecrim, o extrato dificultou a observação da mudança de cor, mas percebemos que teve uma perda significativa do amarelado, onde não teve contato com o extrato. Na placa 4, uma solução saturada de cloreto de sódio foi alocada na placa, e esta manteve a cor amarelada. Enquanto na placa 5, colocamos uma solução de hemoglobina e essa perdeu gradativamente a cor, ficando pálido. Com os resultados e a distinção de cores, percebemos então que a placa 1, que era o controle com a água destilada é um controle neutro, então ele não atrapalhou nem retardou o processo oxidativo. Por si só, a gente só queria observar como seria a oxidação dessa gordura, no caso a banha de porco. Na placa 2, o extrato de alho é conhecido que a alicina é um grande antioxidante presente nesse extrato, e ela atuou como isso, retardando o processo oxidativo da placa. Na placa 3, o extrato de alecrim, componentes como o ácido carnóxico, o carnosol e o ácido rosmarínico obtidos do extrato promoveram esse processo de antioxidante, sequestrando o radical livre. Na placa 4, a solução saturada de cloreto de sódio, como estava em uma grande concentração, percebemos que funcionou como um antioxidante. Porém, em alimentos, ela tem um efeito contrário, de forma que a saturação de um sal pode retirar água do alimento. Isso funciona como um concentrador das moléculas. No caso de estudo, os lipídios, por se concentrar e não ter uma proteção minimamente natural contra o oxigênio, os lipídios sofrem uma oxidação maior quando ocorre esse tal processo. Na placa 5, com a solução de hemoglobina, o ferro presente na solução funciona como um pró-oxidante, devido à natureza do mesmo, que tenta decompor os hidroperóxidos formados no processo de radicais livres. Observando então todos os resultados, percebemos que a banha suína, por ser uma gordura que possui 40% de saturação em seus ácidos graxos, não degrada, não oxida de forma tão veloz quanto uma gordura de ácidos graxos insaturados, majoritariamente. Por isso, a distinção entre as cores foi muito leve quando comparamos com os extratos feitos e aplicados em placas com uma gordura vegetal, no caso o azeite de oliva, mostrando assim que a literatura está correta em que ácidos graxos insaturados oxidam com mais velocidade, e além de possuírem muitas vezes, se não tratados, outros componentes que também auxiliam nesse processo. Então, dentro da placa 1, onde a gente teve o controle de água destilada, né? A água destilada, que é um controle neutro, ela não atrapalhando ou retardando o processo oxidativo. Na placa 2, que foi o extrato de alho, né? A alicina presente no extrato de alho atuou como um antioxidante, retardando o processo oxidativo. Na placa 3, nós tivemos o extrato de alecrim.
os componentes como o ácido carnósico e o carnosol e o ácido rosmarínico obtido via o extrato de alecrim, né? Eles promoveram a ação antioxidante também, funcionando como um SRL, que é um sequestrante de radicais livres. Na placa 4, nós tivemos solução salturada de cloreto de sódio. A alta concentração de soluto funcionou como antioxidante, porém em alimentos pode funcionar como um pró-oxidante, devido à natureza de concentração das moléculas no processo. Já na placa 5, que a gente utilizou a solução de hemoglobina, o ferro presente na solução de hemoglobina funciona como um pró-oxidante, devido à natureza do mesmo em tentar decompor os hidroperóxidos. Então, para concluir sobre a taxa de branqueamento, nós sabemos que ela indica que a proporção significativa de impurezas foi removida do óleo, resultando em um produto final mais claro, com uma cor mais atraente e uma maior estabilidade oxidativa. Isso é importante não apenas para a estética do produto, mas também para garantir a qualidade e vida útil. É importante também frisar que o caroteno, né, não atua diretamente na gordura, mas ele é solúvel na mesma. E seu principal fator é ser precursor da vitamina A e seus fatores antioxidantes no corpo, né? E por conta também da rancificação, é gerado duplas ligações radicais livres, tanto da cúrcuma quanto dos lipídios, que causam essa descoloração nas amostras que a gente acabou de visualizar aí. E é isso então, muito obrigado a todos.